Olá, boa noite. Eu agradeço o gentil convite da Defensoria, nas pessoas dos professores Danilo, Marcos e Glauber. É um prazer estar aqui, especialmente com a colega Cláudia, de quem eu gosto muito. E esse é um evento que tem participação de muitas pessoas do CEAPRO, que me anima bastante também. A gente trabalha bastante lá na diretoria para fazer eventos, divulgar. Esse ano de novo código é uma loucura e ano que vem será também. Então, é uma maravilha. O meu PowerPoint, gente, não chega nem aos pés do PowerPoint da professora Cláudia. É meio feinho, eu fiquei até com vergonha dela. Tem desenho, cor. O meu não tem nada. Então, vocês, muito melhor a dela. Mas esses dois temas que eu vou tratar me são muito caros, são temas que eu tenho estudado bastante e, enfim, que eu acho que são também parte dessa configuração e desse novo mote que vem sendo trazido pelo novo código. Eu vou começar tratando da arbitragem e dar só umas noções gerais muito básicas aqui. Como vocês sabem, a arbitragem, durante muito tempo, foi chamada de meio alternativo de solução de controvérsia. Um meio alternativo que é heterocompositivo, porque depende, assim como da solução judicial estatal, de uma adjudicação por meio de terceiro, e que, na verdade, acaba tendo uma decisão vinculante, né? Uma forma vinculante. Há algum tempo já, a doutrina tem se manifestado contrariamente a essa denominação, porque, de fato, a arbitragem não é só uma forma alternativa de acesso. Alternativa ao quê? Ao Poder Judiciário Estatal. Então, não é só uma forma alternativa, é uma forma, na verdade, mais adequada de resolução de conflitos. Assim como estão encaixadas nessa categoria também a mediação, que eu vou falar depois, e a conciliação. Há determinados conflitos que não são para o Poder Judiciário. E não são para o Poder Judiciário não porque não há tempo, porque custa, ou, enfim, não são porque não são adequados, porque o juiz não é o melhor destinatário desse tipo de conflito. E é isso que acontece com a arbitragem. E essa questão de chamar a arbitragem de meio adequada, ela ficou bastante configurada para nós e expressa a partir da resolução 125 do CNJ de 2010, porque no seu artigo 1º ela fala claramente sobre forma adequada de resolução de conflito. Então, não há mais que se discutir se é só alternativa ou não. Não, é alternativa também, mas muito mais do que alternativa é adequada. Então, a arbitragem, e como a professora Cláudia já adiantou, uma das formas que vem a caracterizar esse sistema chamado de sistema multiportas. Eu adoro esse nome, sistema multiportas de solução de conflito. É bonito, né? Parece muito chique, mas, na verdade, é isso. Quando a parte busca justiça, e aí justiça com J maiúsculo, não acesso ao Poder Judiciário Estatal, ela tem que buscar, e se espera que ela busque, ou que ela consiga atingir da forma mais adequada. E dentro dessa forma mais adequada, a gente vai ter mediação, conciliação, arbitragem e o Poder Judiciário por vezes. A gente pode dizer, então, que a arbitragem, se a gente quisesse caracterizar elementos, ela é uma forma de resolução de conflito para conflitos em que se deseja mais celeridade, em que se deseja confidencialidade, em que se deseja uma análise mais técnica das questões. Vejam, o juiz é um generalista. Para o juiz conseguir a profundidade técnica necessária para julgar um sem número de questões é muito difícil. Não há que se esperar que o juiz, o generalista que tem não sei quantos processos na vara para cuidar, etc., tenha capacidade de ter esse conhecimento técnico, de ter tempo para isso, né? A gente pode dar aqui muitos exemplos. Questões que estão em voga de hidrelétrica, de gás e de petróleo, de grandes incorporações imobiliárias. Tudo isso vai ter, sem dúvida nenhuma, claro, havendo condição financeira da parte, havendo interesse da parte, havendo os requisitos formais preenchidos, tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai ter uma apreciação mais adequada diante da arbitragem e não do Poder Judiciário. O novo código, então, gente, ele está muito atento a essa questão agora de meios adequados, de sistema multiportas, muito atento. E vocês vão perceber que ele traz inúmeros dispositivos agora sobre arbitragem e mediação, muito mais até de mediação do que de arbitragem. E vejam, os dispositivos sobre a arbitragem, há que se ficar claro que são dispositivos relacionados à questão procedimental, porque nós temos uma lei arbitral, uma lei específica que se aplica acima do CPC para todas as questões. E o que acontece, então, no CPC? Que dispositivos são esses dos quais eu estou falando? Estou falando de dispositivos procedimentais. O juízo arbitral tem um link com o juízo estatal de medidas que eles chamam medidas de apoio.
Então, nessas medidas de apoio, o código anterior tinha cerca de, acho que 20 artigos, tratando das medidas de apoio esparsos aqui e ali, e muitas lacunas na operacionalização dessa forma dessa medida de apoio entre juízo arbitral e juízo estatal. Esse novo código, atento a toda essa nova geração de questões, ele trouxe bastante artigo com especificação, coisa mais pontual que você consegue entender como é que interage esse sistema de cooperação entre o juízo arbitral e o juízo estatal. São tantas as questões que, nesse tempo reduzido, a gente nem vai conseguir tratar de todas elas. Eu vou pontuar algumas, porque daria para a gente ter uma semana de curso de arbitragem e mediação de tanta coisa para falar. Mas a verdade é, quais são os 4 grandes grupos de questões que o novo código trata? Ele fala de sigilo e arbitragem, da carta arbitral, alegação de convenção de arbitragem e homologação de sentença arbitral estrangeira. Então, as novidades, as melhores novidades, estão nesses 4 grupos de grandes questões. No mais, muito artigo repetido que a gente já tinha, só, enfim, com previsões novas, com previsões antigas e redação nova. Mas o importante mesmo são essas questões. E a gente começa com o artigo logo 3º de início do código, que diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Se a gente fizer uma análise, uma leitura conjunta, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a arbitragem, dentro do que é permitido de apreciação jurisdicional, ou seja, a arbitragem é, então, é a leitura que eu faço, mas eu sou super pró arbitragem. A arbitragem pode ser, então, considerada uma atividade também jurisdicional. Essa é uma leitura que não sou só eu que faço, muitos doutrinadores fazem, e eu acho que é uma leitura que está antenada com o momento atual que a gente vive. Não foi sempre assim. Durante muitos anos, até hoje há quem sustente que a arbitragem não é atividade jurisdicional, mas durante muitos anos houve uma guerra doutrinária realmente sobre essa questão. E os argumentos eram dos mais diversos. Alguns diziam que a atividade jurisdicional é exclusiva do Poder Judiciário, que só o juiz, só o representante estatal pode praticar atividade jurisdicional. Outros diziam que isso é verdade. Falta à atividade do árbitro 2 elementos da jurisdição, a coércio e a execúcio. Ele não pode praticar atos de coerção e nem de execução. Como ele não pode praticar esses atos, grande parte dessa doutrina dizia, bom, se ele não pode, dos 5 elementos da jurisdição, ele só pode praticar 3, então ele não exerce poder jurisdicional. Lá em, eu não me lembro o ano, se é 2000 e... Bom, eu não me lembro o ano agora, mas é 2001, está aqui. Lá em 2001, houve um julgamento muito simbólico de uma sentença estrangeira homologada, na época era homologada pelo STF, hoje não é mais, é o STJ quem faz, e que, incidentalmente, foi declarada a constitucionalidade da lei de arbitragem. Com esse julgamento, muita gente, um grande percentual da doutrina, entendeu que, tá bom, declarou constitucional, tinham vários requisitos no acórdão, era um acórdão exemplar, então tá bom, ficou afastada agora essa discussão, temos poder jurisdicional praticado pelo árbitro. Mas a corrente não foi totalmente majoritária, tem gente até hoje dizendo. E, no meu modo de sentir, esse artigo 3º ele resolve grande parte dessa contradição em termos, porque não me parece que a gente possa dizer que uma sentença que vincula as partes e tem força de coisa julgada não é proferida por um agente que não pratica um ato de jurisdição, mas, enfim. Hoje mesmo tive um debate num grupo que a gente tem aqui, eles quase me mataram, que não tem poder jurisdicional de justiça civil. Eu falei, mas o artigo 3º não interessa, não tem. Então, enfim, o meu posicionamento é de que tem, né? Nós vamos respeitar os demais. O outro grande grupo de questões é relacionado ao sigilo e à arbitragem. Como vocês sabem também, o sigilo, a confidencialidade da arbitragem, ela não é legalmente regulamentada. Ela é desejável, ela está presente na grande parte das arbitragens, mas tanto na lei de arbitragem vigente hoje, quanto na que foi promulgada ontem, entrará em vigência em 60 dias, não há um dispositivo específico determinando o sigilo e a confidencialidade. O que acontece, então? As partes podem regulamentar esse sigilo, seja na cláusula compromissória, quando a fazem, é muito raro, mas você pode imaginar uma opção de cláusula arbitral onde a parte determine, além de onde vai ser sua câmara, quem vai ser seu árbitro, determine
que ela quer que o procedimento corra sob a égide da confidencialidade. A outra opção é, durante o curso da arbitragem, quando as partes vão assinar na presença do árbitro o termo de arbitragem, elas incluírem também uma cláusula dizendo que a confidencialidade é necessária. E uma terceira opção é, em muitos regulamentos arbitrais das câmaras, há a previsão de atos obrigatoriamente feitos de forma confidencial. Então, se acontecer qualquer dessas três hipóteses, o ato vai ser confidencial e o procedimento todo vai ser confidencial, a despeito de não haver previsão na lei. E isso é absolutamente tranquilo, é corriqueiro do dia a dia do processo. O novo código, em atenção a isso, e a gente não tinha um dispositivo desse anterior, trouxe para o código essa questão no 189, que fala que correm em segredo de justiça as questões salvo as que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento da carta, desde que a confidencialidade estipulada seja comprovada perante o juízo. Então, como é que vai se dar essa questão? Primeiro, quais são os atos processuais? Todos eles. Tem-se entendido que são todos os atos. Todo e qualquer ato processual corre sob a égide da confidencialidade, desde que seja relacionado ao procedimento arbitral. Como é que eu faço essa prova? Justamente, eu trago aos autos ou essa cláusula arbitral onde eu previ isso, ou esse termo de arbitragem onde eu disciplinei, ou o regulamento da Câmara onde eu disciplinei, trago aos autos e, com isso, o juiz vai ter possibilidade de constatar essa obrigatoriedade da confidencialidade nos atos e, dali, ele seguirá. Se envolver o ente público, como é que faz? Se envolver o ente público, tem que atender ao princípio da publicidade. Então, aí a gente vai ter um pouco diferente essa questão da confidencialidade. E, de toda maneira, há uma ressalva com relação a tornar oficial as decisões, como as decisões são publicadas. E aqui me parece que seria um pouco o que acontece nas ações de família, por exemplo. Como é que você divulga uma sentença na ação de família preservando a qualidade das partes? Você coloca as iniciais dos nomes. Talvez possa ser o mesmo requisito para uma divulgação, por exemplo, de uma sentença do artigo 7º da Lei de Arbitragem, onde as partes estão discutindo a arbitrabilidade. Então, me parece que essa é uma das hipóteses. A nova Lei de Arbitragem, também atenta a isso, trouxe um dispositivo novo que é praticamente idêntico ao 189, que é o 22C, que também trata dessas questões. Então, agora... então, na verdade, olha... para o cumprimento da carta, eu falei que a nova lei não tem, mas a nova lei tem sim. Para o cumprimento da carta arbitral, a nova lei tem um dispositivo específico sobre confidencialidade. A lei de ontem. É a lei de ontem. Estamos falando sobre a lei de ontem. Pois é. E, prosseguindo com a carta arbitral. Esse é um dispositivo muito importante no Código, que vai facilitar muito a operacionalização desse auxílio que, às vezes, o juízo arbitral precisa pedir ao juízo estatal, justamente por lhe faltar aqueles dois elementos da jurisdição. Então, o artigo basicamente diz que será expedida a carta para o órgão do Poder Judiciário, determinando o cumprimento na sua competência territorial, em virtude da cooperação judiciária, inclusive para os que importem a efetivação da tutela provisória. E aqui, gente, tem vários elementos que eu gostaria de destacar. Primeiro, esse artigo da carta, ele segue claramente a ideia que está por trás do artigo 69 de cooperação jurisdicional. O Código tem, como um todo, a professora Cláudia acabou de falar aqui, ele tem uma luz, enfim, um novo sentido de cooperação jurisdicional que a gente não tinha anteriormente, né? E essa cooperação entendida tanto como cooperação entre sujeitos processuais, como cooperação entre sujeitos e juiz, né? E o que é mais, na verdade, impressionante, porque se a gente for estudar a raiz da cooperação jurisdicional, que vem, enfim, da Alemanha, da Inglaterra, a raiz é de cooperação entre partes e juiz, não de cooperação entre sujeitos processuais. É isso que o novo Código traz com tanta força, a professora Cláudia acabou de falar. Vamos ver se vai funcionar ou não, né?
Agora, para esse dispositivo específico, o que a gente percebe? Presentes os requisitos formais desse artigo 260, parágrafo 3º, que são requisitos formais gerais para qualquer carta expedida, independente da arbitral. E presentes os requisitos específicos da carta arbitral, que são a presença da cláusula compromissória e do termo que nomeou o árbitro e que o árbitro aceitou a incumbência, ela pode ser expedida com a determinação que o árbitro buscar. Tendo em vista que é uma atividade de cooperação, a gente não pode dizer de forma alguma que há uma atuação hierárquica entre o juízo arbitral estatal ou vice-versa. Isso significa, por um lado, que o juiz arbitral ele não demanda nada ao juiz estatal, ele emite uma carta. Por outro lado, significa que o juiz estatal não pode, no mérito, jamais negar o cumprimento a requisito que está nessa carta. Ele pode negar o cumprimento se faltar algum requisito formal. Agora, no mérito, o juiz estatal jamais pode se imiscuir na atividade do juízo arbitral e dizer, não, eu não vou dar cumprimento a essa carta porque eu entendo que não há que se chamar uma testemunha de forma coercitiva, por exemplo. Não existe essa possibilidade. É, na verdade, aqui um conflito entre competência e meios, né? O juiz arbitral tem a competência para expedir a carta, para fazer a requisição lá contida, mas não tem meio de operacionalizar. Então, quem operacionaliza é o Poder Judiciário por meio dessa emissão de carta. E o que é essa carta, gente? Essa carta, na prática, é quase como se fosse uma carta precatória. E é um ofício. O juiz arbitral oficia, requerendo... Pode ser um número de coisas. Condição coercitiva de testemunha que não compareceu, busca e apreensão de bens, bloqueio de bens, todos os atos que ele não tem competência para fazer sozinho, ele oficia e gera essa carta arbitral. Vejam, o árbitro ele apenas solicita o que ele quer nessa carta, mas ele não faz cumprir a carta. Quem faz cumprir a carta num primeiro momento, em termos operacionais, é a própria parte, que vai ter que distribuir a carta, fazer protocolo, pagar custas, enfim, qualquer questão operacional envolvida na carta é de responsabilidade das partes. E, na ponta final, quem vai dar cumprimento e quem vai, na verdade, trazer à vida, materializar o que a carta queria, é o Judiciário Estatal, por meio dessa cooperação que cabe a eles. Esse artigo 337, essa questão da alegação de convenção de arbitragem é a que me deixou mais triste nesse código de tudo. A gente tinha um capítulo inteiro destinado, 10 artigos, mais de 10, destinado à alegação de convenção de arbitragem. Esse capítulo valeu até a última versão da Câmara. Isso. A última versão da Câmara, se eu não me engano, a que foi aprovada em março de 2014. Até lá, a gente tinha um capítulo inteiro falando sobre a alegação de convenção de arbitragem. Quando o projeto voltou para o Senado, para essa apreciação final, esse debate final, o Senado retirou esse parágrafo inteiro. E era um parágrafo muito importante. E eu vou já, na verdade, primeiro explicar o artigo que temos hoje, para depois explicar o porquê foi tão triste essa retirada deles. Os advogados todos arbitralistas sofreram. O 337, inciso 10, diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a convenção de arbitragem. Então, como vocês todos sabem, essa é uma defesa processual preliminar à análise do mérito e que, caso se reconheçam os requisitos, deve impedir, na verdade, a análise do mérito. O parágrafo 5º diz o seguinte: executada a convenção de arbitragem, a incompetência relativa, excetuada a convenção de arbitragem, a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias emanadas nesse artigo. Aqui, gente, foi só uma correção, porque o antigo 301, no parágrafo 4º, falava que só não podia ser conhecido de ofício cláusula compromissória, compromisso arbitral poderia. E aí gerou uma discussão na doutrina, uma confusão, porque, na verdade, convenção de arbitragem é gênero do quais são espécies cláusula compromissória e convenção arbitral, né? Duas espécies do mesmo gênero, que significa dizer que nenhuma delas, em qualquer das espécies, pode ser conhecida de ofício. Demanda iniciativa da parte em qualquer das duas. Então, o código aqui só corrigiu essa pequena erro de indicação de nome para a gente não ter mais essa dúvida. E, no fim, o parágrafo 6º fala que a ausência da alegação implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Como vocês sabem, a cláusula compromissória ela tem dois efeitos imediatos obrigatórios, que é um efeito negativo de afastar obrigatoriamente a jurisdição estatal, uma vez que ambas as partes concordaram
na presença da cláusula arbitral num contrato, ela afasta naturalmente a jurisdição estatal. E o efeito positivo é de determinar que a escolha foi pelo juízo arbitral. Só que, se você não operacionaliza essa escolha quando chega o momento no processo judicial, o autor ele abriu mão desse efeito positivo quando ele optou por ajuizar a ação ao invés de ir para a arbitragem. Cabe ao réu, se quer manter a utilização da arbitragem, fazer uso, então, dessa alegação de convenção de arbitragem, que é uma defesa prévia formal. Se ele não faz, ele está abrindo mão tanto do efeito positivo quanto do negativo, e o juízo estatal vai ser o de escolha para o processo prosseguir. E agora eu conto porque eu fiquei tão triste com essa alteração desses capítulos. Os artigos eram 345 e 350. E o que acontece? Eles previam, num regime de exceção, que a parte citada para responder a uma ação em que ela soubesse que houve negociação de cláusula compromissória, que, portanto, quem tinha que discutir aquela questão era o juízo arbitral e não estatal, ela deveria, ao invés de ter que apresentar uma defesa de mérito inteira, ela poderia apresentar uma exceção de alegação arbitral, que era uma petição simples, autônoma, destacada do resto, onde ela só fazia a alegação de direito processual. Quais as vantagens disso? Inúmeras, gente, inúmeras. Primeiro, uma vantagem, a melhor de todas, que é eu não precisava antecipar o mérito, a minha defesa de mérito inteira, diante da parte que já ia conhecer todos os meus argumentos, as minhas provas e tudo, sendo que, no fim, quem vai julgar aquela causa não é o juiz estatal, é o juiz arbitral. Então, eu antecipo tudo, a parte já sabe, se prepara, vamos imaginar que ele extingue depois. Quando ela chega no procedimento arbitral, já sabe tudo que eu fiz, tudo que eu preparei, ela já tem condição de rebater com uma facilidade que ela não teria se eu apresentasse só a exceção. Outra questão é de custo financeiro. Veja, é muito diferente eu contratar um advogado para apresentar uma exceção só processual do que ter que contratar um advogado que tenha a capacidade de defender o mérito da questão. O mérito, às vezes, de questão de gás e petróleo super complexo, com 1000 provas, etc. Eu tenho um custo financeiro muito diferente. Eu tenho que contratar uma pessoa que já possa fazer a defesa integral da questão, e isso dificulta bastante. E a outra questão é de tempo mesmo, né? Esse código se diz tão antenado, com a duração razoável do processo, com a celeridade, e esse é um dispositivo que, na verdade, vai contra isso, né? Porque eu podia ter um processo a menos em, sei lá, 3 semanas, 1 mês, e agora eu vou ter que aguentar isso até que o juiz olhe a minha preliminar no saneador, se é que ele vai perceber, se é que ele não vai perceber só na hora da sentença, enfim. Na verdade, esse dispositivo, a supressão desses dispositivos vai contra, claramente, a duração razoável do processo. E, se a gente for ler lá os motivos do veto, o motivo é esse: eu suprimi, o código suprimiu todas as exceções, incompetência, impedimento, suspeição. Se eu suprimir tudo, eu tenho que suprimir a exceção de arbitragem também. Uma pena. Quer passar? Tudo bem. Está causando, pessoal. Um último ponto que eu gostaria de tratar a respeito do novo código. O artigo 1061, ele, na verdade, do novo código, ele prevê uma alteração pontual no artigo 33 da Lei de Arbitragem. Ele diz que passa a vigorar esse artigo com a possibilidade de que a decretação de nulidade da sentença também seja requerida na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, veja, vou explicar isso para vocês de forma mais detalhada. Hoje em dia, como é que funciona? A sentença arbitral, como vocês sabem, não é sujeita a recurso. Tem lá uma peça que eles chamam de possíveis embargos de declaração, que é só para você aclarar eventuais problemas com o mesmo objeto dos embargos que a gente tem hoje. Passado isso, o único remédio que você tem para impugnar a sentença é a ação anulatória do artigo 33. Não há recurso, não há duplo grau, não há nada. Só que essa ação anulatória do artigo 33, ela tem um prazo de 90 dias para ser proposta e um prazo decadencial. Passados os 90 dias, acabou. A sentença vai se formalizar daquela maneira e você não tem mais como impugná-la. O que acontece aqui com essa permissão? Esse artigo veio, num primeiro momento, para corrigir um erro, uma adaptação de redação, porque antes ele falava de embargos do executado, se eu não me engano. Eles falavam de embargos do executado. A partir de 2005, com a Lei do Cumprimento de Sentença, 2010,
eu não me recordo qual é o ano da lei, mas a partir desse momento não se fala mais em embargos do executado, se fala em impugnação ou cumprimento de sentença. Então, na verdade, veio para fazer essa alteração pontual. E, por consequência, a gente tem agora essa questão. Veja, se eu tenho prazo decadencial de 90 dias para propor ação anulatória, e eu estou dizendo agora que a anulação da sentença arbitral pode ser objeto de impugnação ao cumprimento da sentença, não há chance de que o momento processual de impugnação ao cumprimento da sentença se dê depois de decorridos os 90 dias de prazo decadencial? Há muita chance, porque até a parte entrar, até juntar documento, até apresentar, até o tempo morto do processo no cartório, etc. E aí, qual é a interpretação que me parece mais correta? O SEAPRO fez até enunciado sobre isso. A alegação de nulidade pode, sim, ser um dos fatores que a parte pode alegar em impugnação ao cumprimento da sentença, mas ela tem que respeitar o prazo decadencial. Então, se eu posso alegar excesso de execução, nulidade, erro no título, a nulidade, eu posso alegar, mas eu posso alegar dentro de 90 dias decadenciais. Os outros elementos todos eu posso alegar no prazo que eu quiser. Mas esse tem que respeitar 90 dias. Se não, esse artigo é uma burla ao prazo decadencial. É uma burla ao prazo decadencial que a lei de arbitragem não quer, ela não deseja. Então, é importante que essa seja a nova interpretação, a interpretação correta. E, por fim, eu não podia deixar de falar uma palavrinha para vocês da lei de arbitragem, da nova lei que foi promulgada ontem pelo presidente em exercício Michel Temer, nem foi a Dilma. E essa lei voltou, teve um monte de inclusão, um monte de briga. A comissão foi formada por pessoas ótimas, o professor Carmona estava lá, Adriana Bragueta, muita gente que sabe muito do que está falando. E, na verdade, quando a gente lê a lei, a gente percebe que, é a impressão que eu tenho, ela, na verdade, o que ela fez? Ela pegou as lacunas da lei antiga, as lacunas que, justamente por serem lacunas, obrigaram a interpretação doutrinária e jurisprudencial e trouxe para dentro da lei, agora de forma expressa e explícita. Tem várias questões aqui, eu vou, de novo, pontuar só algumas em virtude do tempo. A primeira delas, que eu achei muito importante, é a questão da prescrição. Ela ficou claro ali no artigo 19, parágrafo 2º, que, instituída a arbitragem, a prescrição se interrompe e retroage para o momento de instauração. E por que isso, gente? Porque a instituição de arbitragem, nos termos da lei de arbitragem, só se dá com a aceitação do árbitro. Só que o problema é, se o painel é de árbitro único, isso é relativamente fácil. Se o painel é de 3 árbitros, às vezes a gente demora meses para conseguir compor o painel. Então, a parte instaura o pedido de arbitragem, faltando 1 mês para o prazo prescricional. A gente demora 4 para formar o painel arbitral, acabou. Ela perdeu o prazo se você não fizer essa estipulação correta. Agora, com esse artigo, a interpretação doutrinária e jurisprudencial já tinha sido essa, mas com esse artigo, o prazo retroage ao momento em que você pediu a instauração, para você não ser prejudicado pela demora, enfim, da Câmara Arbitral, do árbitro, que um tem que conversar com o outro para escolher o presidente, eles não se acertam, etc. Isso é muito comum no dia a dia de quem atua na arbitragem. Então, esse é um artigo muito importante. O outro, que para vocês é aqui um ponto de destaque, é a arbitragem com o poder público, né? A arbitragem realizada pelo poder público, ele sendo parte ativa ou passiva, é uma realidade há muitos anos já. A professora Selma Lemes, que é uma das autoras da lei de arbitragem que vige ainda hoje, tem uma tese de doutorado belíssima sobre isso. Na prática, acontecia com certa dificuldade, com problemas, com muito medo dos operadores. Eu estava conversando com ele antes da gente entrar. Eu tenho vários amigos, defensores públicos, procuradores do Estado, que falavam, eu vou assinar a cláusula arbitral, eu vou autorizar, não vou, depois eu vou ser processado por improbidade administrativa, não tem lei falando que eu posso fazer isso, etc. Tinham algumas leis esparsas, claro, a lei de PPP, que previa a possibilidade em um dos artigos específicos, mas a lei de arbitragem em si não tinha. Então, o que fez a nova lei? Trouxe para dentro dela um dispositivo específico dizendo, sim, o poder público pode participar de arbitragem, pode regulamentar a cláusula arbitral sem nenhum problema. Esses são os artigos 1º, parágrafo 2º, 1º e 2º, e o artigo 2º, parágrafo 3º. Quais eram os requisitos na lei de hoje? A lei de hoje é parte capaz de contratar, direito disponível.
Agora que a gente tem essa especificação, a gente tem 2 requisitos a mais. Então, parte capaz de contratar, direito disponível. A arbitragem tem que ser de direito. O que significa ser de direito? Significa que não pode ser de equidade. Quando a lei elege qual é a legislação, quando a parte elege qual é a legislação que vai cuidar da arbitragem e dos direitos das partes, vai ter que ser uma arbitragem de direito, não de equidade. Não pode ser princípios, costumes, etc. Tem que ser legislação. E a outra questão é que tem que respeitar a publicidade, como eu já falei antes. Então, aí a gente vai ter uma mitigação da questão do sigilo. Sobre a arbitragem, gente, era isso que eu queria falar. Como a gente tem mediação ainda, eu vou passar para... Não, eu tenho mais uma reclamação para fazer, dos vetos. Olha só, a reclamação dos vetos. É o seguinte, a gente tinha 2 artigos importantes, no meu modo de ver, que disciplinavam de forma clara a possibilidade de arbitragem com o consumidor e a possibilidade de arbitragem no direito trabalhista. Os órgãos do consumidor e de defesa dos trabalhadores, meu Deus, né, eles faltaram acampar na frente do Planalto, né? Porque é um absurdo. Eu li um artigo semana passada que uma mulher famosa que defende o direito do consumidor dizia o seguinte: esse parágrafo da lei de arbitragem é para enganar velhinho, é para enganar a mulher sozinha com um filho pequeno para criar, é para enganar a gente que não sabe escrever. Eu falava, meu Deus do céu. É assim, né? E, na verdade, isso é uma balela, é uma falácia, porque eu trouxe aqui para vocês uma comparação. Vejam como era antes e como seria se não fosse vetado. O dispositivo vetado ele trazia, na verdade, mais segurança para o consumidor, porque na lei atual ele fala de cláusula compromissória em contratos de adesão, fala que precisa estar em destaque, em negrito, e a parte precisa concordar, mas não fala especificamente do contrato com o consumidor. E o veto do parágrafo 3º falava relações de consumo no contrato de adesão. Então, deixava claro um problema que a lei atual não traz e que gerou tanta discussão de doutrina e de jurisprudência até hoje. Na verdade, eu não consigo, sinceramente, enxergar um problema nesse dispositivo do parágrafo 3º. Veja, o contrato é de adesão, a relação é de consumo, a cláusula está bem redigida, está em negrito e está apartada, ou seja, a pessoa está com a cláusula em destaque para ler. Ainda assim, a arbitragem só vai acontecer se ela der início, se o consumidor der início, ou se a parte contrária der início e ela concordar. Então, ela pode simplesmente discordar. Então, não vejo o problema no dispositivo, mas foi vetado. Foi vetado com grande comemoração dos órgãos de defesa do consumidor, comemoração que, de novo, não entendi, porque eles acham que vetou e que o artigo 4º, parágrafo 2º da lei atual não existe mais. Não, eles vetaram o complemento, o artigo atual, que é o artigo menos completo e que gera mais problema, continua lá e vai continuar atuando com relação aos consumidores. O direito do trabalho não é muito minha área, mas me pareceu também intuitivo, porque dizia que nas relações de trabalho com administradores e diretores estatutários você poderia ter no contrato de trabalho cláusulas. Me parece que um diretor estatutário, um administrador, tem condições de entender o contrato e não pode ser tratado como hipossuficiente, né? Mas, de toda maneira, foi vetado. O CEBAR, que é o Centro Brasileiro de Arbitragem, que trabalhou bastante para a aprovação dessa lei, está agora pensando em fazer uma campanha para ver se consegue derrubar os vetos. Acho muito difícil, porque o processo legislativo para derrubar veto, vocês sabem, né? Acho muito difícil. Mas, enfim, não custa. Essa uma outra tristeza que a lei de arbitragem me trouxe, porque eu ficaria feliz em ver a relação de consumo regulamentada de vez. Agora acabou de verdade a arbitragem e mediação. Gente, eu estou falando muito alto aqui, está muito perto. Nunca sou boa com o microfone. A mediação, a gente entra no mesmo, na mesma ideia, no mesmo foco de sistema de multiportas, como eu já conversei com vocês. Só que esse é um método autocompositivo de solução. Ou seja, a solução não é adjudicada por um terceiro a você. Não, você participa da efetivação da solução. Você formata a solução da forma como lhe parece melhor e mais adequada. Tem essa definição de mediação aí que eu coloquei, não é minha, é do Gary Friedman, que é um mediador muito conhecido, que dá aula no programa de negociação de Harvard, tem livro, é uma das definições que eu mais gosto, que eu acho que é mais próxima do que eu entendo como correto. O artigo 3º, já no começo também no novo código,
traz lá de novo, não se excluirá a apreciação, etc. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados e por vocês também, defensores públicos. Tá? Aqui eu tenho 2 pontos que eu gostaria de destacar rapidamente. O parágrafo 3º fala em estímulo, mas o artigo 139 fala que o juiz, a qualquer momento, poderá promover a mediação. E aqui me vem uma preocupação bastante grande, que é o seguinte: nessa concepção de código de mediação ser instrumento adequado de multiportas e etc., eu não consigo imaginar um outro cenário que não seja o juiz apenas encorajar a prática da mediação, porque não pode ser ele a fazer. Então, o parágrafo 3º andou bem quando falou estimular, e o artigo 139 andou mal quando falou promover, porque dá a entender que o juiz promoverá, ele fará a audiência. Não. A interpretação correta aqui tem que ser: vai encorajar, vai empenhar-se para que a mediação ocorra, mas jamais ele vai praticar o ato em si. Tá? E aqui é muito importante fixar esse ponto, porque em São Paulo a gente tem uma mentalidade, no interior a gente vai ter outra, e, enfim, o estado de São Paulo é enorme, a gente vai ter vários problemas. Eu participo de um grupo com a Cláudia, só uma parte aqui para vocês verem como é importante, um grupo de Telegram, que é um WhatsApp melhorado. Tem umas 200 pessoas, dá para você mandar arquivo em PDF, é uma loucura. E é uma discussão quase sempre jurídica, nem sempre, às vezes tem futebol, tem briga, mas, enfim, quase sempre jurídica. E, num determinado momento, alguns meses atrás, o grupo tem muitos juízes, lançou-se uma discussão dessa. Mas o juiz pode promover, não pode? Como é que a gente vai fazer? E a comarca que não tiver Sejus, que não tiver centro judiciário para fazer mediação? Quem que faz? Aí veio lá um juiz. Eu faço. Como assim? Eu sou ótimo juiz, ótimo conciliador e ótimo mediador. Aí Fê Tartucci, que é ótimo, educado. Não, mas vê, não é esse o espírito. O espírito, não, eu faço tudo, não tiver, eu faço. Aí eu escrevi para ele, porque eu já não sou tão educada: nossa, eu sou só uma advogada mediana. Se o senhor é um juiz, um conciliador e um mediador, fantástico, palmas para o senhor, porque eu mal consigo ser uma advogada mediana. Então, assim, é verdade, gente. Desculpa a gracinha, a piadinha, mas é verdade. Então, aqui há necessidade de ficar muito claro que promover é estimular, não é fazer você mesmo. Tá? Por fim, assunto caro a vocês também: mediação e poder público. O novo CPC ele não tem um artigo assim explícito: o poder público poderá fazer mediação ou não poderá, mas ele dá dicas em alguns artigos dele. No parágrafo 4º do 334, ele fala que só irão para a audiência de mediação conflitos que possam ser sujeitos de autocomposição. Conflito que pode ser sujeito de autocomposição, como a professora Cláudia disse, é conflito que se pode transacionar. E aí os conflitos transacionáveis podem ser totalmente transacionáveis ou parcialmente transacionáveis. No artigo 174, ele cria, como a professora Cláudia falou, câmaras específicas para resolver questões da administração pública. Então, o que parece da junção desses 2 artigos é: sim, o poder público pode participar de mediações. Qual é o limite dele? O limite dele é um objeto transacionável, ou na sua inteireza, ou parcialmente. E aqui a gente pode pensar em alguns exemplos. Um contrato grande de construção dos estádios da Copa, por exemplo. A gente viu muito problema de equação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em PPP. Isso eu não tenho nenhuma dúvida de que o equilíbrio econômico do contrato financeiro é uma questão que o poder público pode, sim, fazer uma mediação a esse respeito. Um direito disponível, financeiro, transacionável, não vejo problema. Ação civil pública alegando improvidade administrativa. Aí já não consigo imaginar. Aí eu acho que está fora do escopo de uma mediação. Acho que foge da questão transacionável, inclusive de forma parcial. Não vejo como a gente incluir. Então, me parece que esse é o limite, e são limites, gente, traçados, inclusive, pelo projeto de lei de mediação. Há um projeto, não sei se vocês sabem, em tramitação, o número é 7169 de 2014, é um projeto originário do Senado, que agora, em abril, foi aprovado pela CCJ da Câmara e voltou para a casa de origem, que é o Senado. Agora estamos aguardando, não sei o que vai acontecer.
mas tem dispositivos muito similares a esses que eu coloquei na tela para vocês, então parece que esse é o limite realmente. O código traz muitos e muitos artigos falando dos centros de mediação, da escolha do mediador, etc. E são mais de 10, a gente não teria como explorar todos aqui de novo, eu pontuei alguns mais importantes. Como é que vai funcionar nesse novo código a escolha do mediador e dessa câmara privada? Então, você está lá, o juiz obrigou, a gente vai falar disso no slide seguinte, obrigou você a... Eu acho que é obrigou, todo mundo vai achar que não, é facultativo. Não é facultativo. Mas o juiz te obrigou a ir para uma mediação que às vezes você nem queria. Como é que você escolhe o mediador e a Câmara? Tem duas formas. Ou as partes, ainda na ideia de princípio de cooperação do artigo 69, elas fazem isso de comum acordo, está lá no artigo 168, e essa é a melhor forma, porque ela promove desde já a confiança das partes, ela prestigia a vontade das partes, ela faz com que as partes comecem a ter que conversar desde o início para se acertar e formar um consenso em quem elas vão escolher. E o processo de mediação, no fim é isso, né? É um acerto de consenso, é um acerto de duas questões controvertidas que a gente vai tentar entender um common ground entre elas. Então, na verdade, começa já com a escolha. Mas vamos imaginar, e as vantagens são, além disso, outras, né? Se eu escolho de comum acordo o mediador ou a Câmara, esses não precisam estar cadastrados no tribunal, a gente vai ver em seguida. O tribunal vai fazer um cadastro com requisitos específicos. Se a escolha de comum acordo, eu não preciso. Então, eu posso escolher uma pessoa que eu conheça, com quem eu tenha um vínculo e saiba que trabalha com honestidade, que tem uma idoneidade técnica, etc. E uma vantagem melhor ainda há hoje, no cenário da mediação brasileiro, muitos mediadores que não têm o treinamento formal exigido para constar da lista do TJ, mas que são ótimos mediadores. Tem horas e horas de mesa de mediação e, pela regra do TJ, como formulada, não vão poder estar lá na listagem, o que é um absurdo. Mas se você escolhe de comum acordo, você pode contar com esses mediadores, que são ótimos e que podem não estar na lista. Mas vamos imaginar que não deu certo, não deu acordo, as partes ficaram brigando, não conseguiram entender como é que vai ser. O tribunal, o juiz, vai escolher dentre aqueles cadastrados no tribunal. É o artigo 167 do novo Código. E aí, gente, aqui, para você estar cadastrado no tribunal, tem várias questões. Você tem que ter capacitação mínima, você tem que ter um curso por uma entidade que o TJ reconheça como uma entidade credenciada. E as entidades credenciadas estão lá previstas na Resolução 125 do CNJ. Além disso, além de ser atividade credenciada, etc., você vai ter que ter horas de estágio supervisionado, porque não basta... e aí eu acho, na verdade, muito salutar isso, porque não basta o conhecimento só teórico, né? Você precisa ter horas de prática. Então, dentro dessa listagem, vão ter lá inúmeros mediadores, esperamos no futuro, mediadores e câmaras privadas, delimitadas e classificadas por especificidade do trabalho, em qual área você atua. E aí, não sendo possível você escolher de comum acordo, o juiz, dentre aquelas, vai escolher uma. E aqui, mesmo que seja o juiz, a parte ainda tem uma margem de manobra, me parece, para peticionar para o juiz e dizer: juiz, o meu conflito, me parece que é um conflito de família, me parece que seria muito boa a indicação de um mediador que seja psicólogo, por exemplo. E aí, o juiz, acatando esse pedido, essa recomendação, escolheria lá na lista do TJ, dentre esses, um conflito societário de uma grande empresa. Juiz, eu acho que seria bom para mim um mediador advogado. Por favor, escolha na lista um que assim o seja. Então, tem ainda essa margem, mas aí fica a escolha do tribunal. E um último ponto aqui muito importante é o mediador advogado, que eu não sei se a professora Fernanda falou aqui de tarde, mas esse dispositivo é uma tristeza também. O 167, vocês viram que eu estou bastante crítica, né, gente? 167, parágrafo 5º, diz que o mediador, se for advogado, se a profissão de base dele for advogado, ele não poderá exercer a advocacia no juízo que estiver cadastrado. Então, eu sou advogada. Sou também mediadora, bem de início, mas sou mediadora. Vamos imaginar que eu queira me inscrever na lista do TJ. Eu preencho os requisitos, eu vou lá, eu me inscrevo. Nunca mais eu posso advogar no tribunal onde eu estou inscrita. Acabou a minha carreira, eu tenho que me mudar para Belo Horizonte e não ser mais mediadora. Então, assim, muitos problemas a gente vai ter aqui, né? O primeiro é
antes de eu contar os problemas, uma ponderação. Por que eu fiquei pensando? Por que o tribunal, o novo código previu esse requisito tão específico, né? Porque, veja, mesmo o perito judicial, se ele for advogado, ele não tem esse impedimento. O mediador vai ter o perito advogado. Veja, o trabalho do perito influencia muito mais o trabalho do juiz do que o trabalho do mediador. O mediador, muito possivelmente, não vai nunca nem se encontrar com o juiz. Ele vai estar lá na sessão dele, o juiz lá na vara, não vão nem se encontrar. Então, os dois argumentos que eu consegui imaginar são esses. O medo de você ter uma influência não boa, uma questão aí mal resolvida entre o mediador e o juiz. E a outra é do mediador não atuar depois como advogado em causas que ele mediou. Mas disso já tem um artigo específico do novo Código proibindo. Então, sinceramente, não vejo motivo objetivo para impedir o advogado de atuar nos limites da competência. A gente vai ter vários problemas aí, como eu antecipei antes. Um financeiro, primeiro, porque muita gente não pode se dar o luxo de ser só mediadora. Você vai perder excelentes mediadores que não vão querer se inscrever na lista do tribunal porque eu não posso mais advogar na circunscrição. Vou fazer o quê, né? Vou perder pessoas, às vezes, de confiança, e não faz sentido. Eu brinco até com a Fernanda Tartus, que esteve aqui com vocês de tarde. Fernanda, você está perdida, né? Excelente mediadora. Se você estiver inscrita na lista do tribunal, não pode mais atuar no DJ da São Francisco, porque os casos estão todos ali no Tribunal de Justiça, não tem como trabalhar. Enfim, o código assim o quis, né? E, por fim, gente, aí eu prometo que acabou mesmo, é o último slide. É a tão falada audiência do 334. Eu escrevi um artigo sobre a audiência desse artigo 334, então eu tenho uma posição bastante contrária a ele também. O 334, eu queria até ler para vocês, rapidinho. Ele fala o seguinte. Basicamente preenchidos os requisitos. Assim, se da petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar, o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, requisitos. A inicial tem que preencher os requisitos gerais de uma petição inicial, não deve ser caso de improcedência liminar. Quais são casos de improcedência liminar? Pedidos contrários à súmula, contrário ao entendimento pacificado do tribunal, etc. O litígio tem que admitir autocomposição, que é aquilo que a gente já falou. Estando presentes esses requisitos, o juiz designará. Veja que o verbo é um verbo determinante, não é poderá designar, ele designará. Qual vai ser o formato? E aqui, esse é um ponto que muito me preocupa e eu não sei se a gente vai ter condição, capacidade e tempo de fazer isso. O ideal, a interpretação correta seria: o juiz recebe a petição inicial, vê que os requisitos estão presentes, analisa e fala, bom, isso é um conflito para mediação, ou isso é um conflito para conciliação. Por que um e outro? Porque isso é uma batida de veículo, as partes não se conheciam antes, não tem relação prévia, não querem ter relação depois, é uma questão pontual, isso iria para a conciliação. Não, isso é uma questão familiar, as partes têm todo o interesse de continuar tendo vínculo, até melhorar o vínculo, isso aqui é da mediação. O ideal seria que ele fizesse essa triagem inicial e aí sim ele vai mandar ou para uma sessão de conciliação ou para uma sessão de mediação, a depender de como é o caso. Vai haver tempo hábil para o juiz fazer isso? Não sei. Vai haver qualificação técnica para os juízes do Brasil inteiro fazerem isso? Duvido mais ainda. Então, isso me preocupa bastante, esse ponto específico. A outra questão é que, como eu já falei para vocês, essa audiência, no meu modo de ver, só pode ser feita nos centros judiciários de solução de conflitos, os chamados CEJUSCs, que estão lá previstos no 165 do novo Código. E por que eu digo isso? Porque se a gente começar a abrir exceção aqui, a gente vai ter mediação e conciliação sendo feita pelo juiz da comarca de Piraporinha do Sul, que acha que ele é ótimo conciliador, mediador e juiz, e advogado também, se bobear. Então, é muito difícil, né? Se o código abriu essa chance, se o código tem esse sistema multiporta, se o código privilegia essa solução adequada, ela só vai ser adequada se ela for adequadamente exercitada também. Se a gente começar a fazer com qualquer coisa, de qualquer jeito, a gente perde aí a ideia, né? Por fim, pautas de 20 em 20 minutos. Mas olha que maravilha. Quem aqui já participou de um procedimento de conciliação ou de mediação que tenha ido bem
que durou 20 minutos. Gente, mediação, numa mesa de mediação em 20 minutos, você mal consegue explicar para a parte o que ela está fazendo ali, o que é mediação, o que eu vou fazer, assina, por favor, o termo aqui de confidencialidade. Não dá, já foi mais do que 20 minutos. Então, assim, não é real imaginar que você vai conseguir realizar audiências de 20 em 20 minutos. E, por fim, o ponto que mais me incomoda, que é o da obrigatoriedade. Tem muita gente escrevendo, e acreditem se quiserem, o código tem ainda 10 meses de vacácio, já tem mais de 50 livros escritos sobre o novo código, foi feito um levantamento. Tem muita gente já escrevendo que imagina, essa audiência é voluntária, basta a parte dizer que ela não quer. Não, porque o código fala que só se as duas não quiserem, ela não vai acontecer. Então, se o autor fala, eu quero, o réu fala, eu não quero, o réu é obrigado a ir. Então, não é uma audiência voluntária, é uma audiência parcialmente, talvez voluntária, mas, para mim, obrigatória, porque se eu, que não quero, não tenho chance de opinar sobre o que eu quero, não tenho chance de atuar no efeito quando eu opino que eu não quero, porque eu vou opinar que eu não quero numa petição, mas se o autor quiser, acabou, eu sou obrigada a me submeter aí. Se não for, toma multa. Então, assim, mais claro do que isso, que é obrigatório, eu não vejo como. E fere claramente o princípio da voluntariedade, que é um princípio basilar da mediação, um princípio que está no novo Código, no 166, um princípio que está na Lei de Mediação, no artigo 2º. Então, acho que o legislador errou aí, gravemente ao determinar a realização obrigatória. E essas questões do Sejusc, gente, só para terminar, e aí eu estou terminando mesmo, prometo, me preocupam bastante, porque, veja, o tribunal vai ter que ter verba para criar Sejusc em todos os estados do país. Não só para criar Sejusc, para ter funcionário, para treinar funcionário, para ter mediador treinado. Hoje a gente não tem em tudo isso. Tem 10 meses para o código entrar em vigência. Eu não estou vendo, sinceramente, tem alguns estados que já têm, no Espírito Santo tem um que funciona bastante bem, aqui em São Paulo tem alguns, mas eu não estou vendo uma movimentação efetiva de todos os tribunais dizendo, meu Deus, daqui 10 meses eu tenho que ter um Sejusc pronto, com gente pronto, com mediador, com funcionário. Eu não vejo. Então, me parece que, infelizmente, o que vai acontecer é, daqui 10 meses entra em vigor e muitos estados não vão ter Sejusc. E aí não vai ter Sejusc, muito juiz não sabe que existe um novo código, gente. Não sabe que existe um novo Código de Processo Civil. Meu amigo foi dar aula na Escola Paulista da Magistratura do Estado de São Paulo, muito juiz não sabia que existe um novo código. Então, se eu não sei que existe um novo código, como é que eu vou saber aplicar? Como é que eu vou saber qual é a correta interpretação para o artigo 364 da audiência? Então, a gente vai ter muito problema pela frente, me parece. É um código que não traz só coisas ruins. Eu não quero terminar num tom negativo aqui. A professora Cláudia trouxe aqui vários elementos muito bons e enfim, que podem contribuir bastante. Eu costumo dizer que eu preferia que a mediação não estivesse tratada dentro do novo código. Eu preferia que fosse uma legislação esparsa e a gente não misturasse o Poder Judiciário com a mediação. Eu preferia realmente. Mas, se a gente tem que começar de algum lugar e se tem que se dar um passo, né, inicial para, enfim, esse sistema multiportas e para uma saída mais adequada de resolução de conflito, que seja esse, então. A lei já está aí, ela é realidade, ela vai entrar em vigor daqui a 10 meses. Me parece, eu ouvi numa palestra outro dia, que há uma experiência positiva, talvez na Argentina, a respeito de uma legislação que tenha uma audiência obrigatória como essa e que surtiu efeitos. Então, assim, para terminar num tom melhor, vamos esperar a aplicação, vamos torcer para que dê tudo certo, que as pessoas consigam se aparelhar e, se não conseguirem os tribunais, que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. E, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, quando a gente tiver possibilidade de voltar aqui e trazer um estudo numérico de como isso tem funcionado, de forma percentual, a gente tenha, na verdade, uma visão mais positiva do que eu estou dando hoje. A minha versão de hoje é: tenho medo e muito medo de como vai ser isso. Mas é isso. Obrigada, boa noite.